Queridos, hoje nós não iremos seguir a exposição do livro de Filipenses, e voltaremos na próxima semana, mas hoje eu gostaria de falar sobre um tema e sobre algumas coisas que eu já disse aqui, mas não da forma como nós vamos apresentar, né? Nós todas as vezes falamos sobre família, pegamos alguns textos que falam sobre o papel do homem, da mulher, o papel dos filhos na vida na família da aliança, lançamos determinados conceitos e falamos determinadas coisas, determinadas afirmações, e essas afirmações serão apresentadas agora numa forma de estudo, uma forma complexa, desenvolvendo, aquilo que eu tenho falado e pincelado muitas vezes, que seria a finalidade da existência humana, o modo como nós devemos viver. Eu acabei de ler o texto de Efésios, que fala sobre família, vai falar sobre a família da fé, ali, os relacionamentos, a maneira da mulher se comportar na vida familiar, o homem, os filhos. E nós vamos perceber que o ambiente familiar é a porta para o mundo. Aquilo que somos dentro da nossa casa, será espelhado, será apresentado na nossa vida cotidiana. E isso representa o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. E nós precisamos aprender como nós devemos viver conforme a vontade de Deus. E eu gostaria de começar com a primeira pergunta do Catecismo Maior, que vai perguntar aqui, assim: qual é o fim principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí nós fazemos aquela pergunta: o que seria glorificar a Deus? Glorificar a Deus seria buscar a glória dele, seria fazer a sua vontade, cumprir os seus propósitos, obedecer os seus mandamentos. O Senhor nos deu uma regra para nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo. E a regra que ele nos apresenta são as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são o padrão objetivo pelo qual nós devemos modelar nossas vidas para glorificar a Deus. E nessa perspectiva, nós podemos dizer que tudo foi criado por Deus e que deve refletir a sua glória. E a nossa vida familiar, os nossos papéis na vida familiar, na sociedade, deve refletir também a glória de Deus, porque somos imagem dele. A Escritura vai dizer lá em Romanos capítulo 11, verso 36, que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, tudo que foi criado, tudo que foi estabelecido, foi criado a partir de um molde. E que molde é esse? É a imagem de Deus. A imagem de Deus é o molde, é o modelo para toda a sua criação. E aí, quando Deus cria as coisas, Ele deixa os seus traços distintivos naquilo que foi criado. E é o que nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 19, verso 1. Quando ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criando todas as coisas, e nas coisas que foram criadas, nós vemos aspectos ou características que estão relacionadas ao próprio Deus. Lá em Romanos capítulo 1, verso 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Em toda a criação existe a marca do Criador. Quando Deus cria as coisas inanimadas e animadas, Ele deixa a sua marca. E por isso que a criação do homem é algo distintivo na criação.
É algo, a criação do homem demonstra a glória de Deus. Como o homem foi criado, a excelência da criação, que aí seria o homem, apontando para Cristo, não como ser criado, mas como aquele que seria encarnado, mostra a imagem de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, instituindo a vida familiar, Ele deseja com isso dar a primeira impressão da sua existência e presença na vida do homem. Eu já disse isso aqui várias vezes. Abram Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. A palavra do Senhor vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Percebam aí que quando Deus cria o homem, e aí o ser humano, Ele cria conforme a sua imagem. O homem vai refletir comportamentos e atributos que são divinos. E aí vamos entrar na teologia, né? Atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis, porque quando Deus sopra na narina do homem fôlego de vida, Ele transfere de si a um homem. Então existem determinadas coisas em nós que nós temos, que Deus nos deu. Na verdade, tudo, né? A bondade, senso de justiça, e outras coisas, a moralidade, a semente religiosa. Tudo que nós temos em nós reflete aquilo que estava no próprio Deus. E existem coisas que Ele não nos transmitiu, como onisciência, onipresença e onipotência, que são atributos incomunicáveis. É interessante nós percebermos o que significa essa palavra, semelhança. Semelhança aqui no original significa conformidade entre o modelo e o objeto imitado. O vocábulo que nós temos aqui, imagem, é um sinônimo de semelhança. Ou seja, o ser humano carrega traços da natureza divina, atributos que lhe foram comunicados. E quando nós falamos isso, nós estamos também nos referidos ao exercício de determinadas funções e papéis que o homem exerce, que representam o próprio Deus. Às vezes nós não levamos isso em consideração, mas as nossas, as funções que nós exercemos na sociedade, no mundo criado, representam o próprio Deus. Tenha Ele domínio sobre todas as coisas. E o governo é um desses papéis. Abram Romanos capítulo 13. Quando um juiz julga, quando um magistrado julga, e julga com retidão e justiça, é Deus quem está sendo representado ali. Hoje nós vimos, de manhã, o Rafael falando da escola dominical, e disse que o trono de Deus é baseado, é sustentado na justiça e na retidão. Olha o que Romanos 13 vai dizer, verso 1 e 2: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aí os versos 4 e 6: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Por esse motivo também pagais em tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Preocupação do apóstolo Paulo de repetir isso reiteradamente. Ministro de Deus, por quê?
Porque o homem, quando ele foi constituído nesse mundo, ele foi constituído para exercer uma função lhe atribuída, em que nessa função ele ia espelhar o caráter de Deus na sociedade. E os magistrados, eles julgam e deveriam representar a justiça e a retidão. Porque é Deus se manifestando no meio dos homens. Estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela foi enganada. Foi enganada. Comprou uma determinada coisa que era extremamente importante para a sua vida, vamos dizer, acadêmica, e descobriu que aquilo era um engodo. Eu fiquei pensando assim, cara, eu fiquei com tanta raiva. Como é que as pessoas se aproveitam e enganam outras pessoas dessa forma? Como é que elas são maldosas? E geralmente isso acontece com as pessoas mais pobres. Por quê? Porque eles não têm como se defender. As pessoas mais ricas até têm, são lesadas e correm atrás do prejuízo. Muitas vezes elas têm poder nas mãos por causa daquilo que elas têm, do seu tesouro, para exercer a justiça, buscar os seus direitos. Mas geralmente as pessoas mais pobres, mais simples, elas não têm esse tipo de coisa. E quando nós deveríamos exercer justiça e retidão, nós estamos enganando e gerando logro. Temos vários exemplos de magistrados injustos e homens que torcem o direito, e a Escritura fala de forma pesada contra esses homens. Esses homens não vão ficar impunes. Eles pagarão por aquilo que eles fizeram, porque eles deveriam representar Deus e estão distorcendo a imagem de Deus na sociedade. Eles são responsáveis. Mas na esfera familiar, e é isso que eu quero mostrar aqui, nós vamos perceber que a instituição família, ela vai representar o relacionamento de Deus com o seu povo. Às vezes nós lemos a Escritura e não temos esse insight, de entender que tudo está ligado. A Bíblia não é um livro como outro livro qualquer. A Bíblia é um livro que foi escrito pelo próprio Deus, sendo instrumentalizado pelo Espírito Santo na vida das pessoas que escreveram a Escritura. Elas escreveram e o seu escritor primário é o próprio Deus, é o Espírito Santo, inspirando essas pessoas, dando-lhes o conhecimento de Deus, do caráter, dos propósitos, da providência divina. E percebam que esse livro ele está todo relacionado, ele está todo ligado. E quando nós vemos essas relações, essas ligações não são fortuitas, foram minimamente planejadas. Então eu creio claramente que quando Deus cria e institui a família, Ele estava pensando na Trindade. Ele estava pensando no relacionamento dele com a Trindade, dele com o seu povo. Ele estava pensando na sua igreja e tudo aquilo que nós iríamos viver e que vamos viver na ótica de Deus com relação ao seu povo e o que nós vivemos hoje. Esses exemplos na Escritura não são fortuitos. Olha só que interessante, a gente pode comparar isso aqui com aquilo. Não, tem esse caráter, tem esse objetivo. Essa era a vontade de Deus. E aí nós vemos a instituição família representando o relacionamento de Deus com o seu povo e de Deus consigo mesmo. Vemos aqui no ambiente familiar a história da redenção nos sendo mostrada e contada. Deus é chamado de Pai. Mateus capítulo 6, ali na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu. Deus é Pai, e esse atributo é um atributo divino, não é um atributo humano.
Quando Deus sopra o fôlego de vida na narina ali do homem, ele transfere a ele esse atributo da paternidade de Deus. Eu sempre falo que a paternidade e a maternidade são dois aspectos de uma mesma moeda. A maternidade manifestada na humanidade, bem como a paternidade demonstrada na vida humana, elas representam, na realidade, a paternidade divina que se divide e que torna o homem e a mulher uma só carne nos seus propósitos também. Porque é muito fácil nós atribuirmos a paternidade de Deus ao comportamento paterno, aquilo que nós reconhecemos do homem. Mas nós vamos ver que o que nós achamos ou pensamos que seja maternidade é um aspecto da paternidade de Deus. Quantas vezes a Escritura se refere ao cuidado de Deus para conosco, mostrando traços daquilo que conhecemos como o cuidado materno. Lá em Mateus capítulo 23, verso 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Ou lá em Isaías capítulo 66, verso 13, que diz assim: como alguém a quem sua ama consola, a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Mas não param aí as semelhanças, criados à imagem e semelhança de Deus. É interessante nós observarmos que lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, o Senhor vê o homem, e diz que não era bom que ele estivesse só, reconhecendo a necessidade de uma companheira, e que ele só se tornaria completo como homem quando estivesse constituindo uma família. Ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. E essa palavra aí, auxiliadora, como eu já falei em algumas pregações rapidamente, é azar. A função da esposa é auxiliadora do seu marido, e essa é a mesma atribuição de Deus com relação ao seu povo. Deus se chama auxiliador do seu povo, ajudador do seu povo. Nós vemos isso em Salmo 54, 4, quando diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Lá no Salmo 121, e esse salmo é muito conhecido, verso 1 e 2, temos assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Essa mesma palavra usada em Gênesis capítulo 2, verso 18. Aí ele diz: o meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Existem alguns vocábulos, nomes criados, atributos, nomes que mostram os atributos de Deus, que levam essa palavra azar, ou ezer, que é o substantivo, que é derivado desse verbo, de ajudar. Azareel, Deus ajudou. Azriel, Deus é minha ajuda. E Azarias, o Senhor me ajudou. Essa palavra significa aquele que apoia, aquele que ajuda, aquele que auxilia. E é o mesmo vocábulo usado para a função da mulher na vida familiar. Ela é a ajudadora, ela é aquela que traz o socorro para o seu esposo. A mulher recebe o mesmo qualificativo de Deus, que é o ajudador do seu povo. Na vida familiar, a esposa tem a mesma função que Deus exerce no meio do seu povo, de ajudador, aquele que traz socorro e aquele que traz
ajuda. Só para a título de descontração, vou contar aqui uma coisa que acontece lá em casa, e que está muito relacionada a isso aqui. A minha esposa de vez em quando reclama que quando os filhos chegam em casa, a primeira coisa que eles perguntam é: mãe, o que tem para o almoço, para o jantar? Aí ela brinca dizendo: vocês só pensam em mim para comida. É lógico que é brincadeira, mas por que isso? Porque nós vemos naquela que é a rainha do lar o auxílio, o socorro da família. Não só os filhos, o marido também. Porque foi assim que Deus estabeleceu. A paternidade e a maternidade são reflexos do verdadeiro Pai, que é Deus. O verdadeiro sentimento de paternidade e maternidade estão em Deus. E quando nós expressamos isso, nós estamos expressando a imagem de Deus no mundo. Abra o Salmo 27, verso 10. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E por que o Senhor vai o acolher? Porque Ele é o nosso verdadeiro Pai. E Deus está dizendo assim: se o seu pai ou sua mãe rejeitarem você, eu jamais te rejeitarei, porque Ele é o nosso verdadeiro Pai. E é isso que Isaías 49, verso 15 e 16 vai dizer. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Quando nós destruímos ou desconstruímos aquilo que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher, exercendo o papel na família, nós estamos destruindo a imagem de Deus na criação. Quando nós pervertemos esses papéis e essas ordens, nós estamos pervertendo e corrompendo a imagem de Deus. E a primeira revelação natural, e quem está acostumado com essa linguagem, o que é a revelação natural? É aquilo que naturalmente Deus revela a respeito de si, sem o auxílio da Escritura, aquilo que está marcado na criação e que facilmente vai nos remeter a um ser superior, a um Senhor sobre todas as coisas. Não vai nos revelar quem é esse Deus, não vai nos revelar da sua obra, mas vai falar da pessoa dele, de algum de seu caráter, de uma manifestação clara através daquilo que foi criado, quem é o seu autor. E quando nós quebramos, destruímos esses papéis, ou como hoje em dia muito se diz, destruir a construção judaico-cristã na sociedade é destruir a imagem de Deus e tornar uma sociedade completamente ímpia, distante daquilo que é o fundamento básico da família, apresentando a imagem de Deus, é destruí-la completamente. E nessa ótica, a vida familiar vai apresentar a imagem de Deus com o seu povo. Nós somos chamados de quê? De filhos. Somos co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17, verso 29 vai nos dizer isso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. No verso 29 ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E é interessante que o conceito de filiação
na mente judaica é diferente do nosso. Os judeus entendiam que Deus é pai dos crentes. E como pai, ele cuida dos seus filhos. E aí nós temos aquela conversa na narrativa de João entre o Senhor Jesus e os fariseus, que se desenvolve lá no capítulo 8, verso 39 a 42, 38 a 42, o verso 38 e 39 diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Por que ele fala isso? Porque o filho legítimo de Deus é Cristo. Ele é o verdadeiro Israel. E todos aqueles que estão em Cristo fazem parte do Israel de Deus. E são chamados filhos de Deus. A Escritura diz que nós somos adotados. E a adoção é uma coisa muito séria. Quem já participou de alguma reunião como essa, como eu e minha esposa participamos, e ficamos encantados com o que, sei lá, se era um oficial de justiça, ou alguém que fazia parte lá, né, desse setor do governo, ele dizia que existe um processo, e que no momento que a criança fosse adotada, ao final desse processo, e se escrevesse que ele era filho, isso não poderia ser revogado. Não existe lei no mundo, nem no Brasil, que revogue uma adoção quando ela é completa. Não existe. E da onde eles tiraram isso? Da onde se tirou isso? Da revelação natural. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, diz que os homens, não conhecendo a lei, que lhes foi revelada, a lei de Deus, mas quando agem de conformidade com a lei, eles mostram essa lei gravada em seus corações. É a semente religiosa, é aquilo que o Senhor, Deus na criação, transferiu a nós, quando soprou o sopro de vida. E nessa conversa, nesse diálogo, ele diz assim: nosso pai Abraão, respondem eles, disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. É interessante, porque os judeus entendiam a paternidade de uma forma diferente que nós entendemos. No pensamento hebraico, a filiação era entendida não como uma questão biológica, mas como uma questão de obediência. E nós somos filhos, e como filhos, somos parte do seu corpo, do corpo de Cristo, da igreja. Efésios capítulo 3, verso 6 vai dizer isso, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós recebemos essa herança por meio do Filho, que nos recebeu em seu seio e atribuiu a nós essa filiação, e hoje nós somos filhos adotados, filhos de Deus. E essa filiação é irreversível. E essa linguagem usada aqui por Paulo, co-herdeiros do mesmo corpo, é uma linguagem que vai remeter aqui à igreja, pois a igreja representa o corpo de Cristo. Ela representa um corpo com Cristo. E nessa mesma figura nós temos aí a imagem do relacionamento conjugal de Cristo com a sua igreja, do marido com a esposa. O casamento, a união de um homem com uma mulher, representa a união de Deus com seu povo. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27, 28 e 32. Olha o que ele diz:
Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando os homens amam suas esposas e vivem para ela, se dedicam a ela, cuidam dela, estão preocupados com o seu bem-estar, com a sua saúde, visam completamente o bem-estar dela, eles estão mostrando aquilo que Cristo faz com a igreja. Eles são uma imagem viva do ministério de Cristo no meio do seu povo. E aí ele continua, assim também, versos 28 a 31, os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimento dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Douglas Wilson, quando ele fala em casamento, me esqueci o nome do livro, mas é alguma coisa de casamento, Reformando o Casamento, ele diz assim: o homem sempre vai apresentar um caráter de Cristo no seu relacionamento com a sua esposa. Ele sempre vai demonstrar isso. Agora, ele pode demonstrar isso como uma verdade, ele vai dizer uma verdade a respeito de Cristo, ou ele vai mentir a respeito de Cristo, porque ele representa Cristo na vida da sua mulher. Ele é a imagem de Cristo na igreja. Quando um marido crente age de conformidade com a palavra de Deus, o seu relacionamento com sua esposa, ele está dando um testemunho de Cristo. Quando um homem perverte esse comportamento e não é para sua esposa aquilo que ele deveria ser, ele está mentindo a respeito de Cristo, porque ele sempre vai transmitir uma mensagem, e essa mensagem pode ser verdadeira, porque se assemelha ao propósito pelo qual ele foi colocado ali naquela família, ou pode ser mentirosa, porque ele deveria representar a imagem de Cristo na vida familiar, mas ele não representa, ele mente a respeito de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, 32, ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E por muito tempo eu não entendia o que Paulo estava querendo dizer aqui. Ele vem falando dos relacionamentos familiares, ele vem falando, do comportamento do homem para com a sua esposa, da esposa para com o marido. E aí ele diz assim, olhando para o homem: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. E aí ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Porque essa é a mensagem do Evangelho. Lá no Gênesis, essa é a mensagem do Evangelho. Porque como o homem abandona, deixa o seu lar e se une à sua esposa, o Senhor Jesus, ele abandona a sua glória, ele deixa os céus, por mais que ele estivesse lá também, ele se encarna, ele se torna homem, e na sua própria carne ele se junta ao seu povo. Na sua própria carne, a redenção de Deus com o homem, a reconciliação, a paz. Aquilo que ele faz fisicamente no meio do seu povo, ele se torna um com ele. Ele era um homem que andava no meio dele, era judeu, era de carne e osso. A sua própria encarnação representava isso. É a humanidade e a divindade se juntando, aquilo que foi separado na queda, e agora representado pela simples união de um homem
com uma mulher. Da mesma forma que Cristo é um com a sua igreja, sendo cabeça de todo o corpo, o homem é o cabeça de sua esposa. Olha, Colossenses capítulo 1, verso 18 vai dizer: ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele em que é o cabeça, de quem todo Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E Colossenses capítulo 2, verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Cristo é o cabeça da sua igreja. E o homem deve representar isso. Ele é o cabeça da sua mulher, porque ele também é um com ela. E é tão interessante essa imagem de cabeça, porque a cabeça, no entendimento ali daqueles homens daquela época, era o membro que protegia todo o corpo, porque a maior parte dos sentidos estavam ali: olfato, visão, paladar, audição. A cabeça protegia o corpo. Efésios capítulo 5, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Sabe por que Cristo se encarnou? Esse foi o motivo. Porque a sua igreja é uma com Ele. Nós somos a noiva de Cristo. E foi por isso que Ele se encarnou. Ele se encarna por causa do seu povo, por causa da sua noiva, por nossa causa, por amor a nós. Aí em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, a Escritura vai dizer assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Eu poderia parar por aí, né? Mas não podemos parar aqui, porque essa semelhança não para aí. Não está somente nessas relações a semelhança de Deus com a semelhança da ação de Deus nesse mundo e na vida do seu povo. Não para por aí na vida familiar, ela se estende. E agora, no trato dos pais para com os seus filhos, no que se refere à disciplina. Quando exercemos a disciplina bíblica na vida dos nossos filhos, estamos apresentando um caráter de Deus na vida dos nossos infantes. A imagem que nós temos é de Deus que disciplina o seu povo, e essa imagem tem reflexo na imagem do pai que disciplina o seu filho. Hebreus capítulo 12, verso 4 e 6 a 6 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação de como a filhos discorre com você. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais porque eles é reprovado. Quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Quando ele diz assim: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, e é uma repetição
Hebreus pega esse texto lá no Velho Testamento, o escritor de Hebreus, nem te enfada a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Percebam que quando nós exercemos a disciplina bíblica na vida dos nossos filhos, nós estamos apresentando um caráter de Deus na vida deles. E quando nós nos eximimos ou lançamos de nós a disciplina bíblica de disciplinar os nossos filhos, de instruí-los, nós estamos dizendo para eles que eles não são nossos filhos. Por mais que você dê tudo para eles, eles vão sentir que não são filhos. Sabe quando um filho adotado não se sente filho e parte daquela família? É quando um pai trata de forma diferente ele dos outros filhos. E é engraçado, eu já vi isso na prática. Crianças que viam seus pais adotivos disciplinando as outras crianças e tinham o prazer também de apanharem dos seus pais quando faziam coisas erradas. Por quê? Porque eles viam que os pais batiam nos filhos legítimos. E quando o pai batia nele, porque ele fazia uma coisa errada, ele se sentia legitimamente um filho. O pai que disciplina seu filho com a disciplina do Senhor, como nós temos visto aqui, instrução, e vara, representa um pai amoroso, como Deus faz com seus filhos. Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 8. Nós temos nos deparado com muitos pensamentos que são completamente contrários à Escritura. A disciplina positiva, que o mundo diz, criança não pode bater em criança, não pode bater, você tem que falar só. A Bíblia não vai dizer isso. Eu sempre digo que o ouvido da criança está no bumbum, Danielzinho dele, Samuel, e aí com as recorrências da varada e da instrução, porque bater só não é. A Bíblia fala em instrução e disciplina. Aí o ouvido vai subindo, aí vai chegar aqui. Aí você não tem necessidade mais de bater. Vai ter a necessidade de chamar a atenção, ele vai te obedecer. Por quê? Porque o ouvido dele foi para o lugar correto. Olha o que a palavra de Deus diz: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu estava lendo um documento, um dos meus livros, que fala sobre um dicionário semântico, Um dicionário semântico, ele fala da história da palavra no tempo, o uso dela em determinado momento, e aí o uso dela agora. E nessas minhas pesquisas desse dicionário semântico, quando ele fala sobre disciplina e correção dos filhos, ele fala uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: esse era o pensamento antigo, o pensamento dos homens antigos, da antiguidade. Uma criança era considerada filho, por duas características que eram intrínsecas aos pais: a educação e a disciplina, o castigo. Eram coisas que eram exclusivas da autoridade paterna. Ele estava dizendo, com essas palavras, que se reconhecia a filiação de alguém na antiguidade pela instrução dos pais e pela correção.
porque só eles tinham esse caráter e essa autoridade sobre os filhos. Eu gostaria de concluir, não com poucas palavras, mas dizer o seguinte: quando nós crentes apresentamos um padrão bíblico de vida familiar, com seus papéis bem ordenados e exercidos, estamos brilhando à luz do Evangelho de Cristo. Quando você, pai e mãe, vive verdadeiramente o Evangelho, refletindo o padrão bíblico de paternidade e maternidade, vocês estão expressando o caráter do próprio Deus. A primeira imagem que o homem tem da existência divina, a primeira revelação natural de Deus é a família. E a criança tem isso antes mesmo de ter entendimento. Quando nós, homens e mulheres, e principalmente os homens como pais, somos um modelo bíblico de pais, que a Bíblia nos instrui a ser, estamos refletindo a imagem paterna de Deus. Você já percebeu como crianças que não conviveram com um dos seus pais por qualquer motivo, ou tiveram pais que não representavam essa paternidade na vida de seus filhos, eram bêbados, batiam em suas mães, ou coisas do gênero? Como essas pessoas têm dificuldade de aceitar a existência ou o amor de Deus antes da sua conversão? E por que isso? Porque a primeira imagem que eles têm de Deus é distorcida. Isso porque essa primeira imagem que temos vem o quê? Da família. Na família nós temos desenvolvidos como imagem, reflexo, o amor e o relacionamento de Deus em todos os âmbitos que nós vemos na Escritura. Você sabia que o casamento, o amor conjugal, a intimidade de um casal representa o amor de Deus para com a sua igreja? Aquela união mística. A Escritura chama de noiva, de esposa, a igreja de Cristo. Quando somos cônjuges que vivem conforme as Sagradas Escrituras, o homem amando e liderando suas esposas em submissão a eles no Senhor, sendo auxiliadoras idôneas, estamos representando o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Por isso o apóstolo Paulo termina lá, o verso 31 e 32 de Efésios: eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Mas grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, porque isso é um reflexo da obra da graça de Deus, no relacionamento de Deus com o seu povo no decorrer da história. O Senhor nos chama como família da fé para representarmos em nossas vidas o relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos brilhando a luz de Cristo diante dos homens. Eles estão vendo isso e estão glorificando a Deus. E a ideia aqui de Mateus capítulo 5, verso 16, que eu acabei de citar, é conversão. É aquilo que a Escritura vai dizer em outro lugar: se alguém olhar para você e pedir esperança, você se volta para ele e fala do Evangelho. Mas por quê? Porque ele vê esse Evangelho em você. O Senhor Deus quer ver sua imagem em nós através dos papéis que exercemos nesse mundo. Por isso ele estabeleceu papéis bem definidos para o homem e para a mulher, para que possam refletir a glória de Deus. Nós iniciamos com o catecismo maior, na sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E o fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E glorificar seria fazer a sua vontade. E sabe por que glorificar vem primeiro que gozar? Porque nós só podemos ter satisfação e prazer em Deus quando primeiramente nós o glorificamos, ou seja, quando fazemos a sua vontade. Nos papéis estabelecidos por Deus na sociedade, nós temos a imagem de Deus refletida. Quando corrompemos esses papéis, estamos corrompendo a imagem de Deus na criação. E quando nós olhamos
nessa perspectiva. Senhor, perguntamos, por que da família? Por que do homem e mulher, da forma como Deus criou, com as suas, com cada um com a sua função e com seus papéis estabelecidos na Escritura? É porque através dessa imagem fosse reiteradamente lembrada, por meio da instrumentalidade dos homens na sociedade, a imagem de Deus, para que pudessem representar esses papéis, e nesses papéis eles estariam pregando o Evangelho, porque estão refletindo a imagem de Deus. E é essa imagem que está sendo formada em nós, que cremos no Senhor. É isso que Paulo vai dizer. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quando a sociedade tenta destruir essa imagem de Cristo com a sua igreja, da família de Deus, da paternidade divina, ela faz isso precisamente através do que? Dos papéis e das atribuições que Deus estabeleceu para cada um. Satanás quer destruir qualquer vestígio de Deus na sociedade, tornando-a totalmente alienada dele e, consequentemente, alvo de sua ira, como também ele é. E nós vamos perceber que isso vai extrapolar o campo familiar. Mas como é que isso acontece? Como vai extrapolar o campo familiar? Abram 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2. Nós estamos vendo aqui na atitude pastoral de Timóteo tudo aquilo que nós falamos a respeito desses papéis. Ele diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, a moças como a irmãs, com toda a pureza. Nós estamos vendo aqui um caráter muito masculino, muito paterno, o homem como protetor e guarda de sua esposa. E aí nós estamos vendo o respeito e a consideração à mulher aqui. A maneira como Timóteo deveria se falar com as mulheres, idosas como mães, mas novas como irmãs, com todo respeito. Quando nós somos cavalheiros, quando nós damos o lugar, deixamos que uma mulher passe à nossa frente com segurança, abrimos a porta do carro e outras coisas que nós fazemos, preservando-as, nós estamos exercendo esse papel de protetores e guardas das nossas esposas. E essas coisas extrapolam quando nós agimos assim com outras mulheres, de forma gentil, cavalheira e protetora, o que todo homem deveria fazer, porque foi para isso que ele foi constituído, apesar de ela não ser sua esposa, mas é uma mulher, e como mulher deve receber a minha consideração, o meu respeito, e se houver alguma situação perigosa, eu devo auxiliá-la, ou seja, ir à frente dela, desconhecendo quem seja ela. Por ser ela uma mulher e por ser eu um homem que tenho essa atribuição dada por Deus. E a gente vê isso aqui também com respeito aos mais velhos, os filhos, com respeito aos mais velhos, eles vão demonstrar isso através da educação que tiveram em seus lares, porque foram filhos obedientes, porque pais criaram eles nos caminhos, na disciplina e admoestação do Senhor. Então eles vão extrapolar o ambiente familiar, eles serão respeitosos
educados e reverentes com todas as pessoas que possam representar a imagem do seu pai ou da sua mãe, ou de suas irmãs. E aí você vê aqui Timóteo, exorta-o como a pai, aos moços como irmãos. E dessa forma, a imagem de Deus que se inicia ali no lar, ela extrapola o ambiente familiar. E nós estaremos pregando o Evangelho com a nossa vida. Estaremos dessa forma, brilhando a luz do Evangelho de Cristo nesse mundo. Vamos louvar ao Senhor, cantando um hino, o cântico Redentor e Rocha.